Norte, em Benevides. Conferência Proclame, é isso? Conferência missionária, conferência vocacional, e ele esteve ali também sendo usado por Deus e através da intermediação de uma irmã muito querida, de longa data, que a gente quer registrar aqui nossa gratidão à missionária Dâmaris. Houve essa possibilidade do pastor Marcos estar aqui conosco. Deus foi providente e separou essa data no seu coração para que nós recebêssemos da parte dele hoje encorajamento, despertamento, instrução e um olhar abrangente a respeito da missão. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar pelo seu servo nesse momento para que o Senhor fale no nosso coração. Pai, obrigado, Pai, porque nessa noite nós já te louvamos, nós lemos a tua palavra, nós também oramos a ti e clamamos, Pai, a tua intervenção em nossas vidas, nesta culminância desse encontro, quando estamos agora diante da tua palavra para sermos por ela, Senhor, exortados. Nós queremos te entregar a vida, pastor Marcos, teu servo, que envolvendo a sua vida e a sua família no teu trabalho, tem algo a nos apresentar, a nos trazer da tua parte, Pai, que seja a tua voz a falar por meio de seus lábios e tu possas, com as brasas vivas do teu altar, ungir o teu servo, purificá-lo, para que fale com autoridade, com intrepidez ao teu povo. Ao povo te pedimos que tu possas fazer cair sobre nós humildade, reverência e submissão ao que vamos aprender, para que saímos daqui encorajados a servir-te e não medindo esforço para isso. Assim te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Wassalamu alaikum. Vamos aprender a fazer isso aqui. Eu falo wassalamu alaikum e você responde assim: Maleikum salam. Entendeu? Maleikum salam. Wassalamu alaikum. Isso. É assim que os muçulmanos se cumprimentam. Significa que a paz de Deus esteja sobre você. E você respondeu que a paz de Deus também esteja sobre você. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui. Já falei, pastor, obrigado pelo convite e estar nos recebendo. Meu nome é Marcos Napoli. Na verdade é CO. Mas meu pai também chama Marcos Napoli. Ele também é pastor presbiteriano. E aí dá confusão. E eu já sou missionário há quase 20 anos. E lá fora, quando você fala Marcos, as pessoas entendem com K e U. Porque o Brasil é o único lugar que você fala Marcos e todo mundo escreve com CO. E aí todo mundo lá fora começou a escrever com KU e aí eu adotei o KU. Aí fica aí. Então tá tudo certo, tá? CO, KU, tá tudo certo. E eu já trabalhei no sudeste da Ásia, morei muitos anos no Timor-Leste, onde nós trabalhamos lá também com plantação de igreja. Nós ajudamos lá na fundação, na formação da igreja presbiteriana do Timor-Leste. Morei na Malásia, trabalhando com muçulmanos que se encontraram com Jesus, com a igreja perseguida. Depois fui para a Albânia, a gente rodou aí, né? Fomos para a Albânia, onde eu morei muitos anos. Nós moramos muitos anos trabalhando lá na Albânia, entre os povos muçulmanos. Recentemente tive uma passagem pelo norte da África, no Egito. Eu estou hoje com a minha família, nós chegamos há pouco tempo e estamos morando em Campinas, interior de São Paulo, onde nós vamos passar um tempo aqui. Eu sou casado com a Priscila, nós temos 4 filhos. A Mariana mais velha, depois vieram as gêmeas, a Mariana tem 16, as gêmeas 13 e o Danielzinho com 4 anos de idade. E, meus irmãos, atualmente eu faço parte da Frontiers. Não sei se você já ouviu falar da Frontiers. A Frontiers é um movimento
de pessoas apaixonadas por Cristo e tem o desejo, tem o sonho de ver os povos muçulmanos conhecendo e reconhecendo Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador. E essa noite, irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Queria falar com os irmãos, aproveitando que estamos num café missionário, eu queria bater um papo com vocês sobre os povos muçulmanos. E aqui eu já vou ter que falar uma coisa. Quando você ouve a palavra muçulmano, o que vem na tua cabeça? Não precisa ficar com vergonha, não. Pode falar o que vem na tua cabeça. Fala alto, irmã. Terrorista. É isso que vem na tua cabeça? O que mais que vem na tua cabeça? Homem-bomba? Guerra? Oi? AK-47. Rapaz. Fanatismo religioso. Meus queridos, nós temos tantas ideias, né? E eu queria, nessa noite, eu queria apresentar para vocês os muçulmanos numa perspectiva diferente. E eu vou dizer para vocês quem são os muçulmanos. E a partir de hoje eu quero pedir que você guarde isso no seu coração. Quem são os muçulmanos? Eu vou dizer para vocês. Os muçulmanos são o alvo do amor de Cristo. Esses são os muçulmanos. Jesus morreu para que muitos muçulmanos tivessem a salvação. Quando a gente vê, por exemplo, essas bandeiras bonitas, não é só uma decoração. Essas bandeiras, irmãos, representam povos, línguas, raças e nações. Representam pessoas. Eu creio, irmãos, que Deus tem um interesse muito grande. Deus quer muito alcançar os muçulmanos. E Deus está fazendo algo no meio dos muçulmanos. Eu já vou começar falando isso aqui. Nunca na história do islamismo, desde que o islamismo começou, lá no 7º século depois de Cristo, até hoje, nunca, olha só, nunca tantos muçulmanos reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador do que nos dias de hoje. O que está acontecendo no mundo muçulmano, irmãos? Não tem precedentes históricos. São milhões e milhões de pessoas conhecendo, entregando suas vidas a Cristo. E a tarefa é tão urgente, e Deus ama tantos muçulmanos, que Ele está trazendo essas pessoas aqui para o Brasil. Hoje, quando a gente fala de islamismo, de muçulmano, já não é mais uma coisa assim, é lá do outro lado do mundo, é lá no Oriente Médio, é lá no... Gente, é uma realidade que já está aqui no nosso meio. E eu já fiquei sabendo que tem muçulmanos aqui na região também, e eles estão aqui. Mas, meus queridos, o muçulmano não é o nosso inimigo, eles não são concorrentes. Eles não são os vilões. Quem são os muçulmanos? Eles são o alvo do amor de Cristo. Quando você vê um muçulmano, você vai dizer, eis aí alguém por quem Cristo morreu na cruz e precisa ouvir do Evangelho. Por incrível que pareça, irmãos, 2025, a grande maioria dos muçulmanos não ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Ah, mas no Alcorão fala de Jesus. Fala. Ah, mas eles reconhecem Jesus como um profeta. Sim. Mas a grande maioria deles
nunca ouviram, pelo menos uma vez na vida, o evangelho de Jesus Cristo, conforme está revelado nas Escrituras. Ele ouve falar que Jesus foi um profeta. Ele aprende que Jesus não morreu na cruz. E eles precisam ouvir do evangelho. Amém? Amém. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês nesta noite e apresentar para vocês quem são os muçulmanos e o que eles anseiam. O islamismo é uma religião que é baseada em 5 pilares. É claro, irmãos, que em pouco tempo a gente não vai conseguir destrinchar e aprender tudo sobre uma religião. Seria até muita pretensão nossa achar isso. Mas eu queria falar um pouquinho o básico, para você entender, ou começar a entender, o que passa na cabeça do muçulmano. O islamismo, como eu disse para vocês, começou onde hoje é o país Arábia Saudita. O centro do islamismo é uma cidade chamada Meca. Por isso, o islamismo é uma religião cuja a língua oficial é o árabe. Por isso que eu comecei falando árabe com vocês. Quando a gente fala de islamismo, a gente tem que falar um pouquinho de árabe. Então você me desculpa se você não fala árabe, nós vamos falar um pouquinho de árabe hoje aqui. Ainda bem que nós não vamos pregar em árabe, né? Que aí ia ficar difícil. Mas a gente vai ter que falar umas palavrinhas em árabe. Porque a religião islâmica, ela acontece na língua árabe. Então, antes de eu entrar nos 5 pilares do Islã, eu queria fazer eu queria perguntar para vocês: quantos por cento dos muçulmanos, na sua opinião, são terroristas? Não tenha medo de falar, viu, irmãos? Não tem problema. Quanto? 100%? O irmão ali falou 100%. Olha, irmão, está de parabéns. Você é a segunda pessoa que eu ouço falando 100%. Mas você ainda falou com humildade. Eu fui numa igreja uma vez, um senhor falou assim, ele levantou a mão, 100%! Bravo assim, né? O irmão lá falou 1%. E aí, gente? Nós estamos entre 1% e 100%. Quantos muçulmanos? Mais alguém quer dar aqui? Nós estamos muito extremos aqui. Mais alguém tem algum outro valor? 5%. 1%, 2%, 10%, 20%. Isso mostra que nós temos muitas ideias aqui. Meus irmãos, as estatísticas mostram que 0,001% dos muçulmanos estão ligados a algum grupo terrorista nos dias atuais. Acredita nisso? 0,001%. E a gente é levado a acreditar que todos eles são terroristas. A gente acha que a maioria deles são terroristas. Só entre nós aqui, viu? Vou jogar só uma ideia na cabeça. Se a gente achar isso deles, hoje eu não vou contar para vocês o que eles acham da gente. Você ia ficar escandalizado. Olha só, a maioria dos muçulmanos, irmãos, são gente igual eu e você. A maioria dos muçulmanos são famílias, são pais e mães que têm medo que os seus filhos sejam cooptados pelos radicais. A maioria dos muçulmanos são pessoas que acordam cedo e vão trabalhar, vão se esforçar para trazer alimento para a mesa dos seus filhos, para dar educação para os filhos, que têm sonhos, que têm planos. A gente estava lá na Albânia e teve só um exemplo assim. A gente estava era na época de Natal e foi na época dos refugiados afegãos e o governo albanês recebeu um monte de refugiados e a gente foi convidado a fazer um trabalho de Natal com eles, no lugar que eles estavam.
E a minha filha, na época devia ter uns 13 anos de idade, ela se conectou com meninas afegãs da idade dela. Sabe qual que foi a conexão? K-pop. As meninas afegãs, muçulmanas, gostam de K-pop. Olha que coisa. Né? Muçulmano gosta, menino muçulmano gosta de ir no cinema assistir filme da Marvel. É gente normal. Sabe, a gente tem que começar a ver as pessoas de uma maneira diferente. Aí você me vê com essa roupa. Vamos assim então, vai ficar melhor. Aí você fala, pastor, isso aqui é roupa de muçulmano? Isso é roupa de muçulmano, né? Mas eu pensei que muçulmano usava aquela roupona grande, comprida, né? Aí eu vou ter outra pergunta para vocês. Quantos por cento dos muçulmanos são árabes? Eu disse que o islamismo nasceu na Arábia, na Península Arábica, e a cultura árabe é a cultura da religião islâmica, a língua é o árabe. Quantos por cento dos muçulmanos são árabes? Vamos ver aí. Oi? Fala aí. 1%? Agora o povo ficou com medo agora. O povo ficou com medo de falar. Não, fala o que você sempre... Fala se o... Independente da resposta, o que você sempre achou? Pode falar. 50% são árabes. Quem dá mais? Quem dá menos? 90%. Tá um valor que parece ser correto, né? Mais alguém tem gostaria de falar alguma coisa? 20%. O irmão foi mais conservador aqui. Meus queridos, 13% dos muçulmanos são árabes. Acredita nisso? De mais de 1 bilhão e 500 milhões de muçulmanos, só 13% são árabes. Eu estou vestido com um batik. Eu estou vestido como um típico indonésio ou um malaio. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, que tem o maior número de muçulmanos, e não é um país muçulmano. Tem muito mais muçulmanos na Ásia, em países não árabes, do que árabes. Olha só, nem todo muçulmano é árabe, e nem todo árabe é muçulmano. Tem muitos árabes que são cristãos, irmãos. Tem muitos árabes que são cristãos. Pasmem. Eu falei para vocês que eu estive no norte da África, no Egito. Eu estive no Egito recentemente. E eu frequentei a igreja presbiteriana do Egito. Olha só. Tem igreja presbiteriana no Egito, tem igreja presbiteriana no Líbano, na Síria, no Iraque. Isso só falando dos presbiterianos. Se tem presbiteriano, imagina os outros. E são pessoas, muitos desses árabes, nunca foram muçulmanos na vida. Sempre foram cristãos. Então eu estou falando tudo isso para a gente ir mudando a nossa mentalidade. As coisas não são do jeito que a gente às vezes imagina. E a gente é levado pelas mídias, pelas redes sociais, pela televisão, e sabe-se lá por mais quem, a imaginar algo que não é verdade. E eu queria que hoje a gente saísse daqui com uma visão diferente dos povos muçulmanos. Então, meus queridos, para a gente entender rapidamente, estou olhando o relógio aqui, rapidamente, os 5 pilares do islamismo. O primeiro deles é a shahada. O que é a shahada? A shahada é a confissão de fé, é o credo islâmico. E qual que é o credo islâmico? Só Allah é Deus e Mohammed é o seu profeta. Esse é o credo islâmico. Essa é a primeira coisa que o muçulmano ouve quando ele nasce.
recém-nascido, o seu pai chega no seu ouvido e ele fala: só Alá é Deus e Mohammed é seu profeta. A gente fala Maomé, mas é porque a gente é português, mas não é, não, é Mohammed. Esse é o jeito certo de falar. E o muçulmano espera que a última coisa que ele vai ouvir antes de morrer seja a shahada, o credo, a confissão de fé. E sabe como é que faz para virar muçulmano? Eu fico com medo de falar essas coisas aqui, viu, pastor? Vai que dá ideia para o povo, né? Mas eu creio que dá para. Sabe como é que faz para virar muçulmano? Você tem que falar a shahada 3 vezes. Só Alá é Deus e Muhammad é seu profeta. Só Alá é Deus, Muhammad é seu profeta. Só Alá é Deus e Muhammad é seu profeta. Ih, rapaz, virei muçulmano agora. Poxa vida. Não, não virei, claro que não. Por que eu não virei muçulmano? Por que eu não virei muçulmano? Eu já disse aqui por quê. Vamos ver quem que pega aí. Por que eu falo, o que eu falei não me faz virar um muçulmano? Alguém tem alguma chuta? Vamos ver se alguém. De vez em quando o pessoal pega. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Eu já falei aqui. Eu já disse aqui a razão. Né? Vamos ver se você vai ligar os pontos. Qual que é a língua oficial do islamismo? Não falei em árabe, não vale. Não falei em árabe, não vale, irmãos. Você pode falar em português quantas vezes você quiser. Só vale quando você fala em árabe. Allah, ilah, ilah, Muhammad, Rasulullah. Mas também não adianta aqui, né? A ideia seria o seguinte: você vai na mesquita. Mesquita é o templo, é a casa de oração dos muçulmanos. E você chega para o imã é o pastor, né? Seria o pastor. E fala assim: imã, eu quero virar muçulmano. Aí, então vem aqui. Aí você vai lá na frente da mesquita e você recita 3 vezes. E você tem que estar no coração assim, olha, eu quero virar muçulmano. Você fala 3 vezes, pronto, virou muçulmano. Fácil, né? Eu morei na Malásia. E lá na Malásia, se você não é muçulmano e você quer casar com um muçulmano, você tem que mudar de religião. Então, você é um cristão, quer casar com uma muçulmana, você tem que virar muçulmano. Se você é um muçulmano e quer casar com uma moça não muçulmana, ela tem que virar muçulmano. É a lei do país. E sabe como é que faz para virar muçulmano lá? Eles vão no cartório. Ele vai no cartório. Aí ele vai no cartório, fala a shahada lá no cartório e ele sai com o documento do cartório dizendo que é muçulmano. Fácil, né? Muito fácil. Então esse é o primeiro pilar, a shahada. O segundo pilar é o salah. São as orações. O muçulmano precisa orar, ele é chamado, ele tem a obrigação de orar 5 vezes por dia, voltados para Meca. Meca é a cidade dos muçulmanos. Meca é o centro da religião, é o centro da adoração islâmica. Todas as mesquitas são feitas viradas para Meca. E independente do lugar que ele esteja no mundo, hoje em dia com o celular ficou tão mais fácil. Você abaixa o aplicativo, tem um aplicativo que mostra a bússola para onde é Meca, e o muçulmano, então, ele ora 5 vezes por dia voltado para Meca. É por isso que nas mesquitas tem os minaretes, e de lá os imãs chamam as pessoas para a oração. Você já deve ter visto, né? Que ele fala: Allahu Akbar, Allahu Akbar. É a chamada da adoração. Eles começam falando assim: Deus é grande, Deus é grande, está na hora da oração, venham para a oração, venham para a oração. É isso que ele está falando, mas na língua árabe. Então o muçulmano, de madrugadinha, antes do sol nascer,
e depois mais tarde, na hora do almoço, ao final da tarde e de noite. 5 vezes por dia. O muçulmano para tudo que ele está fazendo e ele ora. 5 vezes por dia. Agora vocês já pegaram, hein? Em que língua que o muçulmano ora? Árabe. Isso mesmo. 5 vezes por dia, hein? Terceiro pilar do Islã é o Sayum. O que é o Sayum? É o jejum sagrado. O jejum, durante o mês de Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, eles usam um calendário diferente do nosso, tá? E eu brinco o seguinte, o calendário judaico está no ano 5.000 e pouco. O calendário islâmico está no ano 1.300 e pouco, que ele começa quando Muhammad foi expulso de Meca e foi para Medina. É chamado da Hégira. A Hégira foi essa saída de Muhammad, de Meca para a cidade de Medina. Esse é o ano 1, ou o ano 0, né? É o ano 0 dos muçulmanos. Aí eu brinco o seguinte, nós estamos no presente, né? Os judeus estão no futuro, os muçulmanos estão no passado, né? Ano 1.300 e pouco. E o mês deles é diferente do nosso. Eles seguem hoje em dia os nossos meses, mas eles têm os meses islâmicos. E o mês de Ramadã, que é o primeiro mês do calendário islâmico, eles passam um mês inteiro jejuando. E o jejum é assim, o jejum começa no nascer do sol e termina no pôr do sol. E durante esse tempo todo ele não pode comer nada. E tem uns que são bem fiéis assim, e quer fazer direitinho, pasme, nem engolir a saliva ele engole. Vai que, né? Nem engolir a saliva. E aí quando tem o pôr do sol, aí ele quebra o jejum. E aí, irmãos, aí está liberada a festa. Aí eles comem pra caramba. E durante o mês inteiro, 30 dias, eles fazem esse jejum. Todo muçulmano precisa fazer o jejum. Então, o que o muçulmano faz? Primeiro, a shahada, a confissão de fé. Ele precisa recitar a confissão de fé. Em segundo, oração. Terceiro, jejum. E aí chegamos no quarto, que é o zakat. O que é o zakat? É a esmola. O muçulmano, ele é convocado, então, a dar esmolas, principalmente na época do Ramadã. Ele dá esmolas. Vou dar um exemplo para vocês interessante. Quando eu morava lá no Timor-Leste, eu morava numa cidadezinha lá no interior e tinha uma mesquita lá. E eu fui visitar essa mesquita, era uma família de timorenses que eram muçulmanos, e eles falaram para mim, a gente vive aqui do zakat que as pessoas mandam. E na época do Ramadã, chega ofertas que vêm lá dos povos árabes, vêm aqui para o Timor-Leste, e eles passam para a gente. E a gente vê assim. Então o muçulmano, ele é ele é chamado a dar as esmolas para ajudar os outros muçulmanos. E tudo isso, irmãos, eu já vou falar o último pilar. Por que o muçulmano faz tudo isso? Você sabe por quê? Sabe o que motiva o muçulmano a praticar esses pilares? Oi? Alguém falou alguma coisa? Pós-vida. Elabora, irmão. O que você quer dizer com isso? Sabe, meus queridos, nós temos um termo teológico para isso. Qual que é o termo teológico para isso? É salvação por obras. É salvação por obras. O islamismo é uma religião baseada na salvação por obras. O muçulmano acredita, gente. O muçulmano acredita, quando ele morrer, ele vai estar na presença de Deus e vai ter uma balança entre ele e Deus, e um anjo vai vir
e vai trazer os seus pecados e as suas boas obras e vai colocar na balança. E para onde a balança pender, é para aí que ele vai. E vocês sabem, certa vez, uma das filhas de Mohammed, do grande profeta deles, perguntou para ele: pai, você vai ser salvo? E a resposta dele foi: Inshallah. Bom, só Deus sabe. Eu não sei se eu vou ser salvo ou não. Só Deus sabe. Ou seja, eles não são calvinistas, né? Não creem na perseverança dos santos. Brincando, viu, gente? Mas é verdade, o muçulmano passa a vida inteira dele sem saber se ele vai ser salvo ou não. Existe uma grande possibilidade dele fazer isso a vida inteira dele, mas ainda assim ele ir para o inferno. Por isso, irmãos, que eu digo para vocês, o muçulmano é alguém que quer acertar com Deus. Ele quer fazer a coisa certa. Ele quer ter paz com Deus. Mas deixa eu falar o último pilar. E a palavra é essa mesmo, tá? Essa é a palavra oficial. São os 5 pilares. É o Hajj. O que é o Hajj? É a peregrinação. Todo muçulmano deve, pelo menos uma vez na vida, fazer uma peregrinação para Meca. Sair da sua terra, sair do seu país, ir até Meca. E lá em Meca é complexo, tá? É uma peregrinação toda especial. Tem um filme, e esse filme está no YouTube, e você pode assistir ele, procura, chama assim, Um Dia no Haram. Haram é H-A-R-A-M. Um Dia no Haram. Esse é um documentário inédito, que foi gravado lá em Meca, e eles vão mostrar como é que é o dia a dia lá de Meca, como funciona toda aquela estrutura religiosa naquele lugar. Mas eu vou dizer para vocês, infelizmente, essa vai ser o mais perto que vocês vão chegar de Meca. Só muçulmano pode entrar em Meca. É proibido para quem não é muçulmano, porque é a cidade sagrada deles. E olha, fazer o Hajj é muito legal, viu? É um negocião. Porque quando você faz o Hajj, sabe o que acontece? Quando você faz a peregrinação, todos os seus pecados que você fez até aquele dia, eles são apagados. Sabe lá? Passa a régua, zera a conta, arranca essa folha e começa uma conta nova. Parece brincadeira, mas é isso mesmo, viu? É por isso que muitos muçulmanos tentam fazer a hégira no final da sua vida. Em muitos lugares, eles guardam dinheiro a vida toda. É muito comum lá naquela região lá do sudeste da Ásia, por exemplo, você ir no aeroporto e tá aquela caravana de velhinhos, assim, estilo CVC, assim, sabe? Todo mundo com sacolinha na mão, roupinha, uniformezinho. Ó, estão tudo indo para Meca. Aqueles velhinhos. Porque pensa bem, ainda mais hoje em dia, sabe bem, você tem lá uns 30 anos de idade, você vai para Meca, você faz a peregrinação, zera seus pecados, aí você vai morrer com uns 80 anos, dos 30 para os 80, dá para pecar bastante, né? Rapaz, você vai para Meca e você ainda... É muita falta de sorte, né? Se ainda ir para o inferno, meu. Então, muitos vão juntando dinheiro. E quem não pode? Quem não pode vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Então, meus queridos, o grande anseio do muçulmano é acertar com Deus. Por isso, quando você vê, às vezes, um muçulmano, você pensa assim, nossa, esses muçulmanos são muito radicais, são muito fundamentalistas. A verdade, irmãos, que eles são ensinados a vida toda deles, que eles precisam fazer essas boas obras. Aí, olha só. A maioria dos países muçulmanos são pessoas muito pobres. A grande maioria da população muçulmana são pessoas que têm um nível econômico, social, educacional baixo. Alguém chega para um jovem sem perspectiva de vida nenhuma
certeza de ir para o inferno. E fala assim, olha, se você morrer em nome de Deus, fazendo a guerra de Deus, você vai direto para o céu. É garantia de salvação. O que isso não passa na cabeça deles? Vale a pena, hein? Vale a pena fazer um negócio desse. Eu já estou condenado. Eu provavelmente nunca vou para Meca. Eu já nasci condenado. E agora surgiu uma oportunidade para eu ir para o céu. É certeza. A única... E eu quero dizer isso para vocês, que são linhas do islamismo, né? É por isso que o islamismo, por isso que você vê os radicais, os terroristas, porque faz sentido dentro da cosmovisão deles. E, gente, outra pergunta. Quem que é mais radical? Os sunitas, essa tá fácil, hein? Os sunitas ou os xiitas? Qual? Pô, gente, falei que estava fácil e vocês erraram. Vocês acreditam que os mais radicais... Os xiitas e os sunitas são as duas linhas principais do islamismo. Mas cada linha dessas, os sunitas têm pelo menos, pasmem, vou usar um linguajar nosso, tá? 9 denominações diferentes. E cada denominação, ela é diferente da outra. E algumas são muito diferentes. E eles não gostam um do outro, para não dizer outra coisa. Tem muita briga entre eles. A linha islâmica, as linhas islâmicas mais radicais são os sunitas, salafitas, wahhabistas. Entre os xiitas, você tem pelo menos 3 linhas xiitas diferentes. E os sunitas e os xiitas foram criados, ou nasceram, ou criou-se, tem a ver com a sucessão profética, né? Na igreja cristã tem a questão da sucessão apostólica, né? Entre os muçulmanos é quem deve ser o sucessor de Muhammad. Os sunitas acreditam, hoje a maioria são sunitas, que a sucessão tem a ver com aqueles que foram próximos a Maomé. Então você tinha a pessoa que era o braço direito de Maomé e ele se tornou o próximo e assim vai. Os xiitas acreditam que tinham que ser os parentes de Maomé, do sangue de Maomé. E aí criou-se. E fora esses dois, ainda tem um terceiro, que são os sufistas. Não surfista, não é de surf, é sufistas. E aí vocês não vão acreditar, gente. Os sufistas é a linha mística do Islã, ou seja, também tem pentecostal entre os muçulmanos. São os sufistas. Eles são a linha mística, eles acreditam, eles buscam ter um encontro sobrenatural, transcendental com Deus. E os sufistas também têm várias linhas. Lá na Albânia, por exemplo, a maioria dos albaneses muçulmanos, eles são bektashitas, que não é nem sunita, nem xiita, é uma linha do sufismo. E a gente acha que muçulmano é tudo igual, né? Olha como eles são diferentes. E aí, olha só, para provar para vocês, a gente ouve falar aí do Hamas. Hamas é sunita. Boko Haram, sunita. Al-Qaeda, sunita. Estado Islâmico, sunita. A maioria dos... que hoje o pessoal não conhece muito, mas tem tem um monte de outras... Até eu esqueci agora o nome. Eu ia falar a Irmandade Islâmica, que foi o primeiro grupo terrorista islâmico, foi a Irmandade Islâmica lá no Egito. Tudo sunita. Só como é que chama o pessoal do Líbano? O Hezbollah. O Hezbollah é xiita. Olha, de todos, só tem um conhecido que é xiita. Interessante. Por que a gente acha que os xiitas são os mais? É por causa do Irã. O Irã é o maior país xiita do mundo. Por causa da Revolução Islâmica e do regime islâmico dos ayatolás, a gente tem essa ideia de que os xiitas são os mais radicais. Mas pasmem, hoje o Irã é um dos países onde mais o evangelho cresce. A gente não sabe que o país é fechado, a gente não sabe que não tem notícias, é um regime.
dizem que são milhões e milhões de iranianos entregando suas vidas para Cristo. Os relatos é que as mesquitas no Irã estão vazias, as pessoas não estão indo mais para as mesquitas. Aí quando a gente vê na televisão, fala assim, os iranianos são os vilões, são os inimigos. Eu acho que alguém quer que a gente pense isso. Quando, na verdade, Deus está fazendo algo extraordinário no meio dos iranianos. Então, meus queridos, olha só quantas coisas que a gente tem sobre o islamismo que não são verdades. Eu vou falar um negócio para vocês agora, talvez seja para mim a coisa mais chocante. Quando eu descobri isso, foi uma das coisas mais chocantes sobre o islamismo. E o que eu vou dizer aqui, irmãos, eu estou dizendo com muito temor no coração, tá? Não é fake news, tá? Não é fake news. Eu não estou exagerando. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui que é a mais pura realidade. Que vocês precisam saber disso quando vocês olham para o muçulmano. Quantos por cento dos muçulmanos são árabes? 13%. Árabes. Não terroristas. 13%. Qual que é a língua oficial do islamismo? Árabe. Então os muçulmanos, eles oram em árabe, eles leem o Alcorão em árabe. Na verdade, o Alcorão não pode nem ser traduzido. Sabia disso? É proibido traduzir o Alcorão. Se você pegar um Alcorão na língua portuguesa, não é a tradução do Alcorão. É um exercício filosófico, mas é o seguinte, quando você pegar um Alcorão em português, está escrito assim, a tradução do significado do Alcorão para a língua portuguesa. Sabe o que isso significa? O texto é sagrado. É tão sagrado que o muçulmano ele nem escreve, ele não faz nada. A minha Bíblia está aqui guardadinha. É Bíblia, tá, gente? Não é o Corão, não, tá? É Bíblia. Eu ponho a minha Bíblia aqui dentro, nesse pano aqui. Esse é um pano lá do Timor. Que os muçulmanos fazem desse jeito. Eles guardam muito bonito, eles dobram no pano, põem tudo bonitinho. Quando você vai encontrar com um muçulmano, você não pode levar a sua Bíblia velha de guerra aí, que se anota assim, porque para eles é uma heresia. Porque não é só o texto que é sagrado, mas o livro físico é sagrado. Você não pode. Normalmente o Alcorão tem uma linha, um espaço grande entre o texto, para você não botar nem a mão no texto original, porque é pecado, porque isso aqui é sagrado, é a palavra de Deus para eles. É claro que às vezes a gente pega a Bíblia, né, e o muçulmano faz tudo isso. Só para nossa reflexão. Exortaçãozinha básica, né? Aí o que ele acha? Esse é o texto sagrado, o Alcorão. Agora, quando eu leio o Alcorão, a palavra que sai da minha boca, o som da palavra que sai da minha boca e chega do seu ouvido, isso não é sagrado. Olha o exercício, né? A ginástica mental para chegar aí. Então, a palavra que sai da minha boca, que chega no seu ouvido, isso não é o texto sagrado. Eles traduzem isso. O significado. Deu para entender? Se não deu, não tem problema. É confuso mesmo. Né? É confuso mesmo. E isso é uma coisa recente, irmãos. Na verdade, é até uma reação para o que está acontecendo no mundo. Até poucos anos atrás não tinha tradução, não se traduzia. Hoje em dia eles traduzem, eles entregam, eles querem entregar. Se você quiser um Alcorão, hoje pela internet você consegue de graça, eles dão de graça para brasileiro, porque eles sabem que o brasileiro não vai comprar. E eles fazem um Alcorão, é uma heresia tremenda, mas eles fazem o Alcorão parecido com a Bíblia, traduzido em português, põe uma capinha bonitinha e tal. Não pode. É em árabe. O muçulmano, ele lê em árabe. Ele é tudo em árabe. O imã lê em árabe e explica na língua local. Quando explica, às vezes, é no árabe mesmo. Então, 13% dos muçulmanos são árabes. A língua oficial é o árabe. Ele lê, ele ora e faz tudo em árabe. Sabe o que isso significa? Vamos ver se alguém consegue chegar. Faz as contas aí. 13% árabe, mais religião sendo na língua árabe. Qual que é a consequência disso?
pasmem, irmãos, como eu disse, não é fake news, eu não estou exagerando, eu não estou falando mal, é a mais pura e triste realidade. A maioria, olha só, a maioria dos muçulmanos praticam uma religião numa língua que eles não falam, que eles não entendem. Meus queridos, eu vou repetir isso aqui. A maioria dos muçulmanos não sabem nem o que eles estão orando 5 vezes por dia. E eu não estou exagerando. Eles aprendem a rezar, a recitar uma reza. Mas eles não sabem. Existem campeonatos, concursos de recitação do Alcorão, que eles vão lendo, recitando. Eles não cantam. A música não faz parte da adoração. Só os sufis cantam. Mas o muçulmano geral, ele não tem louvor igual nós cristãos, igual o nosso Deus gosta tanto e nos capacitou para isso. Infelizmente, eles não têm. É só recita. E tem assim, os malaios, eles sempre ganham, são os melhores, eles sabem recitar o Alcorão de cabo a rabo. E aí mostra eles lá no Egito, lá recitando, ganhando, lindo eles recitando, sabe? É toda uma arte. Eles não sabem falar um bom dia em árabe, eles não conseguem manter uma conversa. Oi, tudo bem? Como é que você está? Eu vou bem, e você? Mas eles sabem recitar o Alcorão todo na língua. Então, meus, quando você acha que o muçulmano é... os muçulmanos... Essa semana eu estou lá na conferência, eu ouvi isso do pessoal, né? Eu sei que os muçulmanos são todos muito firmes na sua religião. Mas que a maioria nem sabe o que é. A maioria dos muçulmanos, irmãos, são nominais. É por isso que nos países islâmicos a lei é tão forte que obriga eles a seguir a religião. Porque se eles tivessem liberdade, não necessariamente que eles iriam virar cristãos, mas se eles tivessem liberdade, eles iam largar o Islã. E diante disso, o que nós vamos fazer? Eu tentei aqui, em pouco tempo, apresentar para vocês um pouquinho sobre os muçulmanos. Você recebeu aí um mapa. Esse mapa é a Rota 1010. E a primeira coisa, o primeiro desafio que eu quero fazer para você nessa noite é você se tornar um intercessor. A Frontiers, ela faz parte de uma visão que nasceu alguns anos atrás entre várias agências missionárias do mundo inteiro, chamada Visão 1010. Nós queremos ver 10% dos muçulmanos reconhecendo Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador até 2030, em 10 anos. Começou em 2020. Nós estamos no meio do caminho, irmãos. Nós estamos precisando orar. E agora que você já sabe disso, eu estou te desafiando a você orar. Eu quero desafiar você, por que eu estou te dando esse mapinha? Essas cidades que estão... Esse mapa vai mostrar o mundo muçulmano. Esse aqui é o mundo muçulmano. Aqui são os países muçulmanos ou os países de maioria muçulmana. Por exemplo, a China é um país onde tem milhões de chineses muçulmanos. A maioria da população não é muçulmana, mas tem um grupo muito significativo de muçulmanos. A Rússia é a mesma coisa. Tem milhões de russos muçulmanos. E, meus queridos, eu quero te desafiar a você orar pelos povos muçulmanos. E eu quero te fazer um outro desafio. Desafiar você como... Esse desafio pode ser feito como igreja. Aí é uma decisão da igreja. Pode ser feito como família, ou como igreja, departamentos. Por exemplo, a SAF, a OMP, a UPA, a UCP, ao PH. PH é meio devagar, né? Os homens é difícil, né? Eu sei. Mas, vamos lá, o PH. Ou você pode fazer como família, ou então individualmente. Eu quero convidar você a adotar um povo. A você adotar um país, um povo.
e esse povo se tornar o seu povo de oração. E você vai ir para a internet, e você vai conhecer esse povo. Gente, tem tudo, está tudo na internet. Se você não quer pesquisar na internet, fala com o seu mais novo amigo, o ChatGPT, e ele vai te ensinar também. Põe lá, eu quero saber sobre esse país, sobre esse povo. Tem vários povos. Pesquise, isso aqui é só o começo, isso aqui é só o start, o início. Adote um povo para você chamar de seu. Esse é o meu povo de oração, que nós vamos orar. A irmã Damaris está indo trabalhar com os povos malaios, lá na Indonésia. Quem sabe vocês podem adotar o povo malaio para ser o seu povo de oração. Povo que você vai se comprometer diante de Deus para orar todos os dias por esse povo. Você vai saber, vai ouvir notícias, você vai conhecer missionários que estão ali. E esse vai se tornar o seu povo. Meus queridos, a gente vê na televisão, a gente não ora, nós temos que orar, irmãos. Primeira coisa, todos são chamados a orar. Como diz lá, né? Com os joelhos dos que oram. E eu quero desafiar você a ter um povo seu de oração. Meus queridos, uma equipe da Frontiers que trabalhava entre os curdos. Os curdos, eles estão ali no norte do Iraque, estão um pouquinho ali no Irã, na Turquia. É um dos povos no mundo que não tem nação. O Estado Islâmico estava, naquela época que estava tendo aquela guerra, tentando matar os curdos. E a equipe estava traduzindo a Bíblia para a língua curda, e estava difícil, o trabalho não estava indo, a coisa não estava, e estava dando muito. E aí o missionário conheceu uma irmã aqui no Brasil, isso nos anos 80 para os anos 90, e essa irmã, ela fez um papelzinho, assim, ela imprimiu pedidos de oração e saiu distribuindo nas igrejas, em congressos, e começou um movimento em muitas igrejas do Brasil, orando pelo Kurdistão. E de repente, irmãos, começou a tradução fluir, e eles conseguiram terminar, e eles começaram a pregar a palavra, e as pessoas começaram a se converterem. E hoje nós temos uma igreja forte entre os curdos. Inclusive nós temos missionários da PMT. O Jean, por exemplo, o Xarabá também, que são amigos meus, que estão trabalhando. O Jean, ele orou pelos povos curdos. Ele orou pelos povos curdos. E eu estava com ele o dia que ele conheceu o missionário da Frontiers, que ele tinha orado anos e anos atrás, e Deus colocou no coração dele: você vai para os povos curdos. 20 anos depois ele foi, e hoje ele está plantando igreja lá. Eu fiz o curso da PMT junto com ele, muitos anos atrás, quando eu ainda não tinha cabelo, barba branca. Gente, através das nossas orações, nós podemos mudar a sorte de nações. Seja um intercessor. Seja um intercessor. Invista os seus recursos. Invista os dons e os talentos, aquilo que você tem na obra do Senhor. Meus queridos, aquilo que a gente gosta, a gente investe. Se a gente diz que ama o Senhor, que ama o reino de Deus, e a gente não investe no reino de Deus. E eu não estou falando aqui, irmãos, de quantidade. Primeiro que a Bíblia fala, cada um contribua segundo está proposto no coração. O que eu estou falando aqui, irmãos, é de fidelidade. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa. Ele é o dono do ouro e da prata. Eu estava vindo no carro com o pai do pastor e a gente estava conversando sobre ministério, sobre essas coisas. E eu falei para ele, tantas da conversa, eu falei: pastor, eu disse isso para ele, como missionário, tantos anos. Deus dá, quando a gente se dispõe a servir ao Senhor, quando a gente se dispõe e se entrega ao Senhor, Deus não deixa faltar nada. Deus dá tudo que a gente precisa. Não tudo que a gente quer, mas tudo que a gente precisa.
E eu posso, irmãos, aqui, ó, quase 20 anos como missionário, tive meus filhos no campo missionário, criei e estou criando meus filhos dessa maneira. Nunca faltou nada, irmãos. Nunca faltou o leite da mamadeira dos meus filhos. Nunca faltou a fralda. Não vai faltar, irmãos. Consagre sua vida. Pais, você que tem orado pelos seus filhos, você que tem criado seus filhos aqui na igreja, e você que tem orado para que seus filhos sejam homens e mulheres do Senhor, amém? Não tenha medo. Não se oponha quando o Senhor chamar os seus filhos. Porque quando o Senhor está chamando os seus filhos, Ele está honrando o seu trabalho. Ele está honrando o que você fez a vida toda. Você criou seus filhos para servir ao Senhor. E na hora que Deus quer, Deus chama para os seus filhos. Ah, não, meu filho não. É o filho dos outros. Bom, meu pai já mandou todos os filhos para o campo. Então agora a gente está mandando o filho dos outros para o campo também. Gente, é uma honra ter um filho que serve ao Senhor. Não seja empecilho para o que Deus pode estar fazendo através da sua vida para os seus filhos. E filhos, se Deus está chamando seus pais, deixa o seu pai ir, viu? Eu falei do meu pai, né? Meu pai pastor presbiteriano na vida toda. Hoje a minha irmã mora no sul da Índia. Ele não ia falar, mas já falei. Minha irmã mora lá na Ásia. Faz de conta que eu não falei, que não pode ficar fazendo essas coisas. Meu irmão está lá no sudeste da Ásia também. Aí meu pai resolveu, falou, vou jubilar e vou para o campo missionário. 73 anos de idade. 73 anos de idade. Foi para o campo missionário com a minha mãe. Você acha que Deus pode... Deus não tem idade para usar. Se consagra ao Senhor. E deixa Deus usar a sua vida. Vou fazer um desafio para você, irmãos. Nós já estamos terminando. Vou fazer um desafio para você. Nós não vamos fazer aqui. Você faz você com Deus. Se você tiver coragem. Você ora assim, ó, Senhor, eu quero me encontrar com um muçulmano. Eu quero que o Senhor ponha um muçulmano na minha vida. E eu quero ser instrumento do Senhor para alcançar a vida do muçulmano. Faz esse teste. Vai aparecer um muçulmano na sua vida. Eu já fiquei sabendo que tem muçulmano aqui também na região. Já me falaram que tem. Às vezes eles estão escondidos, aí você não sabe, né? Mas quando você se dispõe na mão de Deus e fala, Senhor, eu quero ser usado. Ele usa. Hoje, no século 21, meus irmãos, não precisa ir lá do outro lado. Como eu disse no começo, Deus ama tanto esse povo que Ele está trazendo ele aqui. E Ele está trazendo esse povo aqui para o Pará. Não é para o pastor Marcos vir pregar o evangelho para eles. É para vocês. Porque vocês é que são responsáveis pelo Pará, por Belém, Ananindeua. Vocês são a resposta de oração. Vocês. E talvez a minha oração é que saiam candidatos, saiam vocacionados daqui, que vão ser enviados por essa igreja para alcançar os povos muçulmanos em outros lugares do mundo também. Eu tenho um amigo que fala que todo pastor tem as suas heresias pessoais. E eu vou falar talvez seja uma heresia pessoal minha. Pastor, desculpa, tá? Se for, depois você corrige aqui. Mas eu acredito, irmãos. Eu acredito. Então, isso não está na Bíblia, por isso que eu estou brincando que é uma heresia. Mas eu acredito que naquele dia, quando nós estivermos na presença do Cordeiro, e gente de todas as tribos, línguas, raças e nações estiverem na presença de Deus, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto. Pessoas vão chegar até você, malaios, árabes, pessoas do povo que você adotou, vão chegar até você, vão te abraçar e vão dizer assim, muito obrigado, porque você orou por mim.
Eu creio que Deus vai dar esse privilégio para a gente. Vão te abraçar. Obrigado porque você me adotou. E o evangelho chegou e hoje eu estou aqui. Meus queridos, o que nós plantamos aqui tem consequências eternas. O que nós plantamos na obra do Senhor, os frutos serão eternos. Seja um instrumento na mão de Deus. Deixa Deus usar você para alcançar o perdido. Não tenha medo de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe e que essa igreja, que cada um de nós possamos ser instrumentos na mão de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração? Sei que hoje não era domingo, né? Se fosse domingo eu tinha pregado assim, mas vamos orar, vai. Já entenderam o recado. Senhor, obrigado a Deus, porque hoje a gente pôde ler a Tua palavra aqui, ó Deus, de maneira tão clara, em liberdade, ó Deus. O Senhor tem dado liberdade para esse país aqui. E o Senhor tem levantado uma igreja aqui no Brasil, ó Deus, com um potencial tão grande, ó Deus. E eu te louvo pela vida dessa igreja aqui, que o Senhor tem despertado para a obra missionária. Eu sei que isso não vem de homens, ó Deus. Essa igreja não nasceu de homens. E o que o Senhor está fazendo e dando o privilégio de tantos homens virem aqui pregar a Tua palavra sobre missão, é porque o Senhor quer usar essa igreja. E eu oro por cada irmão, por cada irmã dessa igreja, ó Deus. Eu oro pelo pastor, pelos presbíteros do conselho, pelos diáconos e por todos os líderes e cada um dessa igreja, ó Deus. Que o Senhor use de maneira poderosa essa igreja, ó Deus. Santifica a Tua igreja, ó Pai. Limpa todo o pecado da Tua igreja, ó Deus, para que essa igreja possa sair deste templo para Te servir, ó Deus, e ser sal e luz aonde eles estiverem. De igual modo, ó Pai, oramos pelos missionários que estão nos países, em terras longínquas, ó Deus, longe da sua família, da sua igreja, ó Deus, mas que estão pregando o Evangelho, para que os muçulmanos e tantos outros possam se curvar diante do Cordeiro de Deus. E Pai, nós oramos pelos povos muçulmanos que ainda não ouviram do Evangelho. Oramos que 10% dos muçulmanos possam reconhecer Jesus Cristo até o ano de 2030. Usa as nossas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.